E tivemos na noite dessa segunda-feira o grande jogo válido pela quarta rodada do Brasileiro Feminino. O Corinthians recebeu o América Mineiro e venceu por 4-0. Exatamente, meus amigos, aproximando assim dos líderes do campeonato. Nós vamos trazer para vocês aí o histórico dessa partida e a nossa análise e opinião de Corinthians 4, América Mineiro 0. Bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer as informações do futebol feminino, e o destaque é esse grande jogo que aconteceu nessa segunda-feira lá na Neoquímica Arena, com a vitória das Brabas por 4-0 frente ao time do América. Mas antes, vocês que já são inscritos no nosso canal sabem que o conteúdo é show de bola, não é mesmo? Por isso eu já conto com o seu like no começo do vídeo. Você tá chegando aí agora, fica à vontade, assista o vídeo. Se no final você gostar e curte futebol feminino, aí sim você deixa o seu like e compartilhe. Se não se inscreveu, deixa essa moral, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente a bater a nossa meta. Conto com vocês, beleza, galera? Pois bem, gente, pela quarta rodada do Brasileiro Feminino, o Corinthians goleou a América por 4-0 na Neoquímica Arena, em São Paulo. Favorita, a equipe paulista se impôs do primeiro ao último minuto e marcou com Gabi Zanotti 2 vezes, Érica e Andressa Alves. A vantagem só não foi melhor por conta das grandes defesas da goleira Sandy. Olha, a Sandy que era goleira de banco e foi ser titular, boa goleira, hein? O resultado foi a primeira vitória de Emily Lima no timão e colocou o clube agora brigando lá contra os líderes no G8. Pois bem, e como é que os dois técnicos, o Jorge Victor e a Emily Lima, escalaram suas equipes para esse duelo? Vamos começar então com a América, que no caso aqui é as visitantes do técnico Jorge Victor. Olha só, ele foi com a Sandy, grande goleira, gostei dela, hein? A Lohane, Maiara, Mimi e Nascimento. Teixeira, Ana Clara, Rafinha e a Dubai. Laís Jacomel e a Pamela é o time escolhido pelo técnico Jorge Victor para enfrentar as Brabas do timão da Emily Lima. Olha só, olha se vocês entenderam essa escalação da Emily Lima. Ela foi com a Lelê, Carol Nogueira, Érica, Thaís Ferreira e Juliette, Duda Sampaio, Andressa Alves, Letícia Monteiro e Gabi Zanotti, Vicky Albuquerque e Johnson. Muita gente perguntando por que a Carol Nogueira. Pois bem, o Corinthians anunciou 4-4-2, só que durante a partida ele foi no 4-5-1 e na verdade a Carol Nogueira estava sendo ala, ajudando mais o ataque. Aí ela se machucou e deu lugar a Ivana Fuso, que o time até melhorou com a presença da Ivana Fuso. Foi a razão da Carol Nogueira ser titular. Não entendi por que a Gi Fernandes no banco, que a Gi Fernandes sabe muito bem fazer esse papel de ala. Talvez a Emily ainda não viu ela jogando nesse sistema, mas eu preferiria mil vezes a Gi Fernandes na posição. E como é que foi o primeiro tempo, galera? Olha só, o Corinthians fez valer o favoritismo e dominou o jogo desde a saída da bola. Com pressão total nas primeiras ações, as Brabas abriram o placar aos 6 minutos. Letícia Monteiro deu uma caneta na marcadora e tocou o rasteiro para o meio da área. Que jogada da Letícia, hein? Pois bem, Gabi Zanotti se esticou e empurrou para o gol vazio. Mesmo com a vantagem, o time da casa manteve o ritmo e deixou o América sem ação. O placar aumentou aos 25 minutos, com Érica complementando cobrança de escanteio com chute de pé esquerdo. Depois, aos 37, Andressa Alves aproveitou o cruzamento de Zanotti e fez o terceiro. O Corinthians pressionou até o intervalo e chegou perto de marcar o quarto gol, mas terminou mesmo o primeiro tempo com 3-0 para as Brabas do Timão. E a segunda etapa
foi uma continuação quase idêntica da primeira. O Corinthians manteve a posse de bola e todo momento, e o América não conseguia espetar o ataque. A equipe da casa pecou em alguns momentos por preciosismo no último passe, mas mesmo assim forçou a goleira Sandy a defesas incríveis e ainda acertou o travessão 3 vezes. O América só não salvou a cabeçada certeira da Gabi Zanotti aos 37 minutos, que fechou a goleada para as donas da casa, e assim termina o jogo com as Brabas vencendo o América por 4-0 na Neoquímica Arena. Pois bem, e como é que ficou? Olha só, o Corinthians subiu 4 posições na tabela, galera, e assumiu a 5ª posição com 7 pontos anotados. Já o América segue na lanterna sem nenhum ponto. Até agora, o América não sabe o que é somar pontos no Brasileirão Feminino. E a agenda das duas equipes, olha só, o Corinthians volta a campo na sexta às 19 horas para visitar o Botafogo no Newton Santos. Já o América Mineiro recebe o misto às 15 horas de sábado na Arena Frimisa, em Santa Luzia. Pois bem, meus amigos, uma coisa que eu percebi mais uma vez, o Corinthians está caindo de rendimento no segundo tempo. Certas jogadoras, talvez um excesso até de preciosismo nas jogadas, certo? Mas o Corinthians cai um pouco o rendimento no segundo tempo. Fez 3-0 muito fácil no primeiro tempo, foi assim uma artilharia contra a defesa do América. O América se salvou para não levar mais por causa da goleira Sandy, que me surpreendeu a goleira Sandy, hein? Pois bem, como eu tinha falado para vocês, a Emily Lima entrou aí no 4-4-2, mas a presença da Carol Nogueira me surpreendeu, porque aí depois eu fui ver que na verdade em campo ela colocou um 4-5-1 com a presença da Carol Nogueira. Como eu falei, só não entendi porque a Gi Fernandes também sabe fazer esse papel de ala e ajudar o ataque. Aliás, ela tem várias assistências assim, mas ela preferiu ir de Carol Nogueira, que teve o azar de se machucar no início do primeiro tempo, logo depois do primeiro gol. E aí a Ivana Fuso entrou. A Ivana precisava de uma oportunidade. Eu gostei do que a Ivana Fuso apresentou em campo. Claro, vai precisar brigar por titularidade, mas você vê que é uma jogadora que sabe o que faz com a bola nos pés. E o Corinthians tem uma grande jogadora que para mim é sensacional, que é a Letícia Monteiro, né? Então, a Letícia Monteiro sabe realmente jogar muita bola, e a presença dela nesse meio de campo é um acerto da Emily Lima. Algumas coisas ela tá errando, mas já percebe que hoje ela veio com a Thaís Ferreira, né? Thaís Ferreira entrou aí no campo, certo? E deixou a Letícia Teles no banco. Então, o Corinthians venceu e mereceu a vitória, apesar da queda de rendimento no segundo tempo. Agora, as Brabas encostam nos líderes, está em 5º lugar naquele bolo onde está muita gente com 7 pontos, mas o time do Corinthians mostrou, olha, eu tô aqui, tá? Eu tô aqui e agora que vocês se cuidem. E as Brabas chegando, vocês sabem o que pode acontecer, né? Então, parabéns aí ao Corinthians pela vitória, 4-0. Aí muita gente pode falar, Franco, mas foi contra o América, que é o último colocado. Tudo bem, gente, eu até concordo, só que o Corinthians fez a parte dele, venceu de 4-0 e poderia ter vencido demais. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa, a Emily Lima, ela continuou insistindo naquele time que ela entrou no primeiro tempo contra o Palmeiras. Isso a gente já tinha uma ideia, porque ela deu entrevista falando isso. Então, eu só trocaria aí a Johnson pela Belém Aquino, certo? A Belém Aquino, para mim, é muito mais jogadora, muito mais veloz do que a Johnson. Mas é uma jogadora que a gente sabe o potencial, que é a Johnson. Ela tá dando essa oportunidade, porque com certeza ela já sabe que pode contar com a Belém Aquino. Então, tá aí para vocês a nossa análise e opinião. Corinthians agora chegando e as outras equipes que se cuidem. Nós vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês aí uma maravilhosa e abençoada semana, e que Deus abençoe você e toda a sua família. Um abraço do Franco. Fui.